Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal? Olá, estou eu aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo volume. Bem pessoal, graças a Deus e a você, caro leitor e telespectador, tantos livros como os vídeos têm sido divulgado e até compartilhado. Hoje eu vou estar comentando um assunto que no último vídeo que eu fiz, falando sobre o verdadeiro arrebatamento, eu tive 49 compartilhamentos em menos de 5 dias do vídeo no Facebook, na página mesmo, Livro Entre o Céu e a Terra. E inúmeras pessoas, na mesma hora o Espírito de Deus testificou com essas pessoas o que eu apresentei por revelação do Senhor Jesus. Bem, eu já prego, eu sou criado no Evangelho desde os 7 anos de idade e sempre preguei o arrebatamento. Só que Jesus falou que não haveria nada em oculto que viesse a ser revelado. E que os fins dos tempos, na verdade, é o fim de um tempo, para começar um novo tempo. E de uns anos para cá, Deus tem revelado a inúmeros homens e mulheres a palavra dele na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o quê? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça que você tem que saber montar. E só tem uma forma, por revelação. Não adianta ir só na parte física, literal, porque a Bíblia ela é espiritual. Ela foi escrita por homens e mulheres inspirados pela fé, através do Espírito de Deus. Às vezes eu dou essa parada porque tem que encaixar as palavras certas para ser o mais simples possível. E com o decorrer dos anos, eu sempre preguei o arrebatamento de uma forma, da forma que me ensinaram. Mas de uns anos para cá, eu comecei a contestar Deus, porque eu percebi que tudo que acontece, tudo se repete. Por exemplo, catástrofe. Todo ano repete catástrofe. Quando é no Brasil, em determinado lugar, é em outro lugar. Quando não é, por exemplo, no Rio de Janeiro, é em Friburgo. Aí no outro ano, já é em São Paulo. E no outro ano aconteceu na Inglaterra. E no outro ano, todo ano se repete, mas em lugares diferentes. Falei, pô, tá tudo se repetindo. Será que eu vivo numa Matrix? Tem muita gente que viu o filme Matrix e não entendeu. Eu falei, meu Deus, será que eu vivo a Matrix? Não, não vivo não. Vivo numa Matrix, então, espiritual. E aí comecei a analisar. E comecei a orar a Deus e falei, Senhor, me revela o arrebatamento, Pai. Porque ele nunca acontece, Senhor. Aí, em 2002 eu vivi um fenômeno, saí 3 vezes do meu corpo, como eu conto no livro, conto em vídeos, vários vídeos. Estou recebendo inúmeros contatos de evangélicos que se viram também e que continuam tendo experiências reais, a um ponto de mudar a pessoa depois daquela experiência, né? Tem outras que tiveram, mas tiveram medo, aí recuaram, né? Conheci pessoas que falaram, Douglas, tudo que você fala lá nos seus vídeos, eu creio porque eu vivi, mas eu não quis me aprofundar, porque eu não me acho preparado. Mas se você se acha preparado, vá em frente. Né? Tem muitas pessoas, recebi um contato de pastores, agora mesmo, poucos dias, um pastor lá de Campos entrou em contato comigo. Né? Pastor Douglas, eu procurei na internet para que eu tivesse uma resposta do que aconteceu com meu filho de 17 anos, que eu estava percebendo que ele estava estranho. E aí ele foi abrir o jogo para mim e falou, pai, eu vou contar para o senhor a verdade, só aquilo que eu acho que o senhor deve ouvir. As demais coisas eu não posso falar para o senhor. Quem sabe o filho dele vai falar para mim, né?
que já está falando comigo algumas coisas, o filho dele, já entrei em contato, porque eu deixei meu WhatsApp, inclusive vou deixar para você, tá? É 21 98631 6630, tá? O WhatsApp do pastor Douglas, ou do Douglas, ou do servo Douglas. Tô preocupado com o título, com nada, nem com o nome, que o nosso verdadeiro nome não é esse. É esse aqui na Terra, mas fora daqui é outro nome. Então ele entrou em contato, aí conversamos, e ele mandou vários áudios, né, para mim, que me impactaram, né, a respeito, para ele, coisa nova. Vou ver se eu gravo um vídeo e coloco só, vou pedir a ele se eu posso colocar alguns áudios, né? Porque para ele é muito novo. Aí o filho dele falou: pai, ó, eu vi isso, vi aquilo, fora. Nitidamente viu quase tudo o que eu vi. Só que eu vi o que o filho dele viu e mais ainda algumas coisas que o filho dele... E tem coisas que o filho dele não quis falar para ele e ainda não me revelou. Mas acredito que é a mesma coisa que eu tenha visto. E eu já revelei para o pai dele algumas coisas. Ele não teve coragem de falar para o pai dele pastor de ministério, igreja aqui, congregação ali. Aí entra agora, fala comigo direto, todo dia a gente conversa, né? Tanto pelo WhatsApp como conversando, vídeo aula e etc. Bem, aí liga para mim uma irmã Ana lá de Volta Redonda, também evangélica. Pastor, aconteceu isso, eu procurando uma resposta, eu vi o vídeo do senhor e encontrei a resposta. Aí liga a irmã Margarida, e irmão disso, irmão daquilo, meu Deus, cheio de pessoas ligando. Vendo? E eu falei: olha, irmãos, tudo está na Bíblia, tá tudo na Bíblia. A questão é que a Bíblia, ela é reveladora. Ela é espiritual e muitos leem, releem e não entendem. Eu conheço teólogo que quando eu apresentei o que eu vou te apresentar aqui agora, dessa vez com mais detalhes ainda, agora está mais rico em conhecimento, teólogos que ficaram assim: caramba, como é que eu não enxerguei isso? Como que eu não observei isso? Já existe pastores que já estão levando para suas igrejas, amigos meus, e novos amigos pastores estão entrando em contato comigo, tirando aquele peso da igreja, das costas. Jesus trouxe um fardo leve, não pesado, sobre o arrebatamento, para a pessoa viver a vida, cuidar dos seus filhos, da sua filha, do seu filho, dos seus netos, sabe? Passear, se divertir, sabe? Viver com alegria a vida. Deus criou a terra para nós cuidarmos dela, vivermos com alegria, vivermos com amor, com carinho, sabe? Então vamos lá. Hoje é dia, se eu não me engano, 19 de fevereiro, né? Deve ser isso, 19. Pastor é arrebatado. Quero dizer, morreu em seu corpo físico, em cima do altar na igreja. E seu corpo espiritual foi arrebatado da terra, igual o mendigo Lázaro. Esse é o verdadeiro arrebatamento. Somos o corpo espiritual. O físico é só um veículo do espírito. Ele foi tirado e outros deixado. Tem aquela parte que a Bíblia fala, um vai ser tirado e outro deixado. É nesse sentido, a pessoa morreu, o corpo espiritual dela foi tirado. Então o corpo físico depende do espiritual, porque o verdadeiro é o espiritual. E eu vou te explicar com detalhe, mais enriquecido do que o outro vídeo. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 44. O arrebatamento, o verdadeiro arrebatamento. O arrebatamento com lógica. Primeiro lugar, tudo tem que ter lógica. Então, conversando com os outros pastores, voltando nas conversas, e com os irmãos e irmãs que têm perguntado sobre vários assuntos da Bíblia, o que eu vi espiritualmente eu vou te falar, o que eu não entendi eu vou orar, para Deus me revelar.
tá? Tudo tem que ter lógica e sentido. Então esse arrebatamento que a Rede Record apresentou aí, isso daí é ficção, irmãos. Eles erraram tanto no arrebatamento que nem a roupa das pessoas caíram. A pessoa foi arrebatada com roupa e tudo, com aquela roupa para o céu, pelo amor de Deus. Ah, mas foi transformada, não tem lógica. As coisas têm que ter lógica, irmão, e sentido. E tem pessoas que também aceitam, não é só porque é cega não, é que não quer aceitar a verdade, que eu vou falar aqui agora. Não quer aceitar passar pela morte física. Ah, porque a morte dói, porque é doloroso. A morte não dói, tá? Estou falando devido às experiências, como eu falei, que já saí 3 vezes do corpo em 2002. E em 2016, quando eu comecei a questionar Deus, coisas que muitas pessoas não perguntam a Deus por quê, eu perguntei a Deus por quê. Eu quero saber o porquê disso, o porquê daquilo, agora chega. E aí Deus começou a me revelar. E Deus depois me revelou que permitiu que tudo aquilo acontecesse na minha vida, porque Ele queria que eu chegasse a um estágio de espiritualidade tão grande. Eu fiquei dias jejuando, horas, dias jejuando, né? Só lendo a palavra. Eu saí da terra praticamente para questionar Deus o porquê que a minha filha partiu de 15 anos, se a gente ensinava ela o caminho. Tanta gente, tanta menina aí faz besteira, e a Vitória nunca foi de fazer besteira, sempre foi obediente, isso e aquilo também, e eu também, sempre procurei ser íntegro, nunca procurei fazer maldade, nunca matei ninguém, nunca fiz coisa assim, sabe, escandalosa, sempre fiel ali, honesto, e comecei a questionar Deus de tudo, como se eu estivesse jogando na cara de Deus. Falei mesmo. Fiz igual Gideão, se eu não me engano foi Gideão que questionou a Deus, né? Se eu não me engano foi Gideão. Jó também cobrou, brigou com Deus, né? E Gideão também, se eu não me engano, e Jó também, e teve outros da Bíblia que questionaram a Deus e Deus revelou, né? Deus gosta de ousadia, eu já percebi isso, tá? Elias também, grande homem, né? Deus se agrada de ousadia. Então comecei, Jó também, se eu não me engano, né? E Deus foi me respondendo. Papai, né, meu pai? Eu falei isso para ele, eu quero que o senhor me responda. Eu quero que o senhor me fale o porquê isso, porque minha filha, porque meu filho Vitor em 2013 também partiu, e eu sempre fui uma pessoa boa, sempre te adorei, sempre fui fiel, e comecei a questionar Deus, né? E nisso eu falei, eu quero que o Senhor me revele também o arrebatamento, que me revele a tua palavra, e Deus começou a me arrebatar, que segundo a ciência e algumas outras religiões, filosofias, fui obrigado a ler inúmeros livros para me entender muita coisa, e começou a me mostrar muita coisa, e hoje estou recebendo comentários de inúmeras pessoas de tudo que é lugar, não só do Brasil, tem pessoas de fora do Brasil, do mundo, entrando em contato comigo. Às vezes eu tenho que traduzir para o português para me explicar a pessoa, entender a pessoa, né? Traduzir aquilo que ela está me perguntando, ou que ela está comentando que ela viveu também algo semelhante a mim e coisas até além. Mas vamos lá, tudo tem que ter lógica, tá? Segundo lugar, quem é a igreja? Nós somos a igreja. Pessoal, existem inúmeros versículos na Bíblia que mostram que nós somos a igreja. Mas vamos lá. Não sabeis vós, vamos na Bíblia? Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que o Espírito de Deus habita em vocês, vocês é o que são o templo. Vamos lá. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Significa que Deus habita em nós. Atos capítulo 17, versículo 24. Irmão, só estou dando 2 de vários versículos, que está bem claro no Novo Testamento, tá? Importante lembrar que este é um de vários versículos que estão escritos na Bíblia,
que provam que nós, eu, Douglas, sou uma igreja, você é outra igreja. Somos a igreja. Mas é importante estarmos em comunhão. Para isso existem as casas. Jesus estava sempre nas casas. Jesus estava sempre nas praças. Né? Jesus estava sempre no meio. Aonde tiver um grupo reunido, está em comunhão. Você também não pode julgar e você não pode condenar aqueles que não estão dentro de templos, igrejas. Tá? Você tem que entender que existe aqueles que estão na rua, que estão nas praças, que estão nas casas, que estão nas vilas, reunidos debaixo do viaduto, fazendo culto, como eu já vi, que inclusive eu fui lá dar um apoio ao pastor na época, e hoje ele é um pastor, na época ele era um evangelista, ele está até com um projeto agora, levantando um templo, eu dou apoio a ele. Mas o que eu quero dizer é que, independente, por exemplo, se eu estou aqui reunido com a minha família, eu estou reunido, estou em comunhão. Nada me impede de realizar a Santa Ceia aqui. A Santa Ceia que Jesus realizou foi onde? Dentro do templo? Não, foi dentro de uma casa. Então a igreja, ela está onde estamos todos reunidos. Tantos que estão lá não pode condenar os que se reúnem em casas ou nas praças, etc., como os que estão aqui também. Não podemos condenar os que estão lá. Mas a igreja somos nós. E a comunhão é quando estamos todos reunidos. Terceiro lugar, o que significa arrebatamento? Arrebatamento significa retirada ou rapto. O mendigo Lázaro foi arrebatado, retirado da terra, mas só após a sua morte física, a alma dele, ou o espírito, depende da forma que tu interpretar, né? Morte física, a alma dele, a alma dele. Nós somos a alma vivente, ou o espírito. Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 a 29, retrata bem a passagem do mendigo Lázaro. Então, o mendigo Lázaro, ele foi o quê? Retirado da terra. O espírito dele foi retirado da terra. Tá me entendendo? Porque ele morreu. Se você ler lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 29, você vai ver que o mendigo Lázaro morreu e os anjos vieram o quê? Recebê-lo e retirá-lo. Os anjos não retiraram o corpo físico. Irmãos, se não contradiz a Bíblia com a Bíblia, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. E é esse questionamento que eu tenho feito a alguns teólogos, amigos meus. Eu não quis me formar em teologia, fiz só o básico. Para mim foi o suficiente. Mas questionei e eles pensaram e chegaram a essa conclusão. É verdade, tem lógica. Não tem sentido, senão a Bíblia está confrontando com outra, com ela mesma. Quarto lugar. E tem mais. O mendigo Lázaro foi retirado da terra e Jesus deixa bem claro que Lázaro foi para o paraíso, o mendigo, e o rico foi para o Hades, lugar de tormento. E estavam lúcidos. E Abraão estava tão lúcido, e Abraão estava lúcido. Ah, mas foi uma parábola. Aí que está a questão. Dizem, segundo alguns professores de português, do Brasil e de fora do mundo, inclusive muitos pastores já estão pregando que não é parábola. Porque a parábola não pode existir personagem. E ali tem um personagem, tem um nome do personagem, fala quem é, como foi, que eles conversaram. Abraão conversou com o rico. Você lê a passagem. Então já houve uma conversa, já tem nome, então já não é uma parábola. Jesus estava mostrando um fato real e dando um exemplo de um fato verídico, que acontece todos os dias. Alguém agora está partindo e está acordando
lá, um está acordando no tormento, outro está acordando no paraíso. Igual Rico e Lázaro. E não tem como fugir isso. Agora, você vai ser o reflexo lá do que você fez aqui. Qual é o bem que você plantou aqui? O amor, a paz que você plantou. Você foi uma pessoa muito egoísta, maldosa, uma pessoa que matou, que fez isso, que fez aquilo. O que você tem plantado? Não cabe a mim te julgar. Mas olha a passagem do rico e do Lázaro. Examinai as escrituras. Então examine bem essa passagem. E você vai entender por que o rico foi para o tormento e por que Lázaro, por mais que tenha poucas palavras ali, porque ele foi para o paraíso. Bem, isso em todas as religiões refletem, trazem uma reflexão sobre isso. Bem, o arrebatamento então significa o rapto, como foi o caso de Lázaro. Os anjos vieram e retiraram ele, raptaram, retiraram ele da terra. Chega de missão, terminou teu propósito, foi bem sucedido nela, Lázaro. Cumpriu até o final, foi honesto, homem de moral, confiante em Deus, temente, sai fora. Vamos te levar agora para ser bem recebido no paraíso, no reino de Deus, no seio de Abraão. Quarto lugar, rapto de quem? Retirada de quem? É óbvio que a retirada é do corpo espiritual, que é a igreja. Paulo relata, assim como o homem tem um corpo físico, também tem um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Vai lá em 1 Coríntios 15, 44, você vai ver. E esse corpo espiritual que nós somos. Quinto lugar, não tem lógica o corpo físico ser transformado. Paulo diz que seremos todos transformados. Pô, mas como assim? Paulo não disse que seremos todos transformados? Uma irmã, a outra irmã, o outro irmão, um montão de gente já me perguntou sobre isso. E vai continuar perguntando. E vai te perguntar também. Esta transformação é do corpo espiritual, porque ele está vinculado ao corpo físico, que adere toda a impureza e pecado terreno. Por que eu coloquei isso? Porque agora eu volto lá em 2002, quando eu tive o arrebatamento espiritual no meu trabalho, na hora do meu almoço, eu vi o meu corpo deitado no chão, que nem um avatar, dormindo, parado, quer dizer, como se tivesse morto, só funcionando o que? As partes físicas, o coração, o sangue circulando, e vi o meu corpo espiritual modelado do jeito que eu estou vendo aqui. Uma cópia não, eu percebi que o corpo físico era uma cópia do meu espiritual. E os dois vão crescendo e desenvolvendo junto. Percebi isso. E em 2016 aconteceu de novo. Aqui em casa eu vi o meu corpo deitado do lado da minha esposa. E minha esposa passou a mesma experiência. E inúmeras pessoas, milhões de pessoas estão passando essas experiências. Uns dão o nome de EQM, outros dão experiência fora do corpo. Procura no YouTube, tu vai achar inúmeros vídeos, né? Aí 1 Tessalonicenses 4, 13, capítulo 4, versículo 13 a 17. Eu botei 1 Tessalonicenses porque Paulo, ele dirige a igreja, né? Ele diz à igreja, não sei se eu botei mais lá embaixo isso. Ele diz à igreja, deixa eu ver se está aqui. Ele diz à igreja de Tessalonicenses, né? Ele diz à igreja de Tessalonicenses o seguinte, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Ele diz à igreja de Tessalonicenses, eu estou aqui no tablet, mas eu vou pegar a Bíblia, 1 Tessalonicenses,
Essa é uma dúvida de muitos irmãos. Muitos irmãos, né? Ah, tá aqui. 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. 4, 13 e 17. Diz assim. É que o meu óculos é só para longe, não é para perto não. Acerca da ressurreição e a volta de Jesus. Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, vírgula, nós, vírgula, nós. Paulo estava falando para quem, pessoal? Para a igreja de Tessalonicense. E nós, igreja? E nós? Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Paulo estava falando, e nós, igreja, vamos ser arrebatados. Aí eu te faço uma pergunta, e Paulo foi arrebatado? E a igreja de Tessalonicenses foi arrebatada? Paulo morreu, todos nós sabemos. A Bíblia não relata a fundo como foi a morte de Paulo, mas ela dá vários sinais. Então Paulo foi arrebatado e nós ficamos. Então vamos contradizer a própria Bíblia. Paulo, ele esperava que ele fosse arrebatado, porque ele não tinha entendido a interpretação. Que o arrebatamento é do corpo espiritual e não do corpo físico. E ele pensou que ele fosse. E se você não sabe, procura se informar como está a igreja de Tessalonicense hoje. Já nem existe mais as igrejas quase de Tessalonicense. Eu tenho amigos que já viajaram para lá, missionários que já me falaram, que quase não tem mais igreja lá. As pessoas se reúnem em casas. Mas isso é um outro assunto, né? Mas aquela igreja que ele fundou, aquela não existe mais hoje. Tá? E eu pesquiso a fundo. Quem me conhece sabe que eu sou um pesquisador. Bem, então aqui fala, eu falo, Jesus passou pela morte física. Os apóstolos passaram pela morte física. Grandes líderes, fundadores de igrejas do mundo inteiro passaram pela morte física. Já morreram fisicamente. Aguardavam arrebatamento por não entenderem a interpretação correta. O arrebatamento, dentro de uma lógica e com sentido, é do Espírito. É do Espírito. Então o que acontece? Os anos estão passando, já estamos em 2018. Então eu vou te falar para você, tá vendo criança chegar toda hora aí? Se prepare, que vai chegar 2019, 2020, 2021, 2022 e assim por diante. E não vai ter arrebatamento que você viu aí, aquilo ali é ficção da Record e os demais aí, você não vai ver. Eu vim como um profeta para uns e para outros eu vim como um missionário a esse mundo para te falar a verdade. É melhor uma verdade, né, como diz o meu amigo lá de Campos, Aleph, é melhor uma verdade amarga do que uma mentira doce. Então a verdade é amarga, tá? Então continue vivendo a sua vida. E não terminou não. Eu vou te trazer base para você poder falar com qualquer pessoa, tá? Bem, vamos lá. Sétimo lugar. Porque o arrebatamento é do corpo espiritual. Irmãos, o reino de Deus é espiritual. Nós somos o que, irmãos? Somos espírito. Lembra de Adão? Adão era só um boneco de barro.
Ele só passou a ter vida quando o que foi soprado nas narinas dele, o que é a alma vivente. Graças a Deus, irmão, a morte não existe. A morte é só física. Nós somos o espírito, a alma vivente. Nós não somos esse corpo, mas temos que cuidar dele. Porque nós estamos aqui na terra em missão. Estamos aqui na terra, Eclesiastes capítulo 3, com um propósito. Salomão deixou isso claro, para tudo debaixo do sol há um propósito. Então vamos conectar e ligar uma coisa a outra. Né? Então o reino de Deus é espiritual, né? Nós somos espírito. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Salomão deixa claro também. E o corpo volta ao pó que o deu. Né? O pó volta à terra que o deu. O pó volta à terra, nós somos pó, e o pó volta à terra que o deu. E o espírito volta a Deus para prestar conta. O espírito vai prestar conta do que viveu aqui, irmão. Vamos lá, outra mensagem. Jó relata: você irá para a sepultura em pleno vigor, com um feixe recolhido no devido tempo. Jó capítulo 5, versículo 26. Né? Jó relata isso. O próprio Deus fala: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Deus já está falando da velhice. É sinal que há o início e há o fim do que? Do corpo físico. O corpo espiritual continua. Senão Lázaro não estaria lá e nem Abraão conversaria. Abraão já tinha morrido. Ó. Aquilo ali foi um exemplo que Jesus estava mostrando para nós. Nos acalmar, nos trazer um fardo leve. E mostrar, tá vendo? Ninguém está dormindo, está todo mundo do outro lado. Só que cada um vai colher o que planta. Então está lá em Isaías capítulo 46, versículo 4. 8º lugar. Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais. Atos 10, 34. Aí vem o que muita gente não gosta, que é o que eu vou falar. Muita gente não, já tem muita gente que não gosta, mas já está aceitando. Graças a Deus já tem pastores aí, como eu falei, que já estão levando para suas igrejas o verdadeiro arrebatamento, que é individual. A Bíblia não diz que é coletivo. Ela diz que vai ter um arrebatamento, e já está tendo, que na verdade é do Espírito. Onde um é levado, o outro é deixado, que é o que eu expliquei. A tua irmã não estava do seu lado? Ah, minha irmã morreu, então. Ela foi arrebatada, ela foi levada e você foi deixado. Tá me entendendo? E as tribulações não estão aí também? Então vai conectando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você que não percebeu. Já está tudo acontecendo, ó, há muitos e muitos anos e milênios. Isso é natural e a vida continua, né? Então, vamos lá, que muita gente não gosta, eu vou falar de novo. Privilégio. Deus não faz acepção de pessoa. Está aqui, Atos 10, 34. Por que então Deus vai dar prioridade a outros a não passarem pela morte física, como mostrou essa ficção da Record? A pessoa, ela foi, subiu, não passou pela morte, aí todo mundo passou e aquela pessoa não passou e você não quer passar. Isso chama-se, sabe o que, irmãos? Egoísmo. Você quer ser melhor do que a outra. A pessoa que não, eu não quero passar, o outro passou, eu não. Eu sou privilegiado. Irmão, não existe isso não, somos todos iguais. Vai passar pela morte física. De 2016 para cá, que eu já falei para uns, ó, já partiam alguns, já, ó, foram embora. Fui conversar com a missionária, mostrar ela a verdade que eu estou te mostrando. Ela, ó, se calou na hora e não quero mais falar mais nada não. Eu falei, ó, irmã, tá na Bíblia, irmã. Tá na Bíblia. E a senhora quer privilégio para a senhora? Falou, se calou na hora, porque o Espírito na hora fala com a pessoa, irmãos. Como está testificando com várias pessoas.
Eu estava esperando a hora de gravar esse vídeo, todo dia que eu queria gravar, Deus falava comigo, não, 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 eu vou separar uma hora e um momento. Quando chegar a hora você vai saber. E hoje foi a hora. Vamos lá. É Deus fiel que não comete erros. Olha só, é Deus fiel e não comete erros. Justo e reto ele é. Deuteronômio 32, versículo 4. Deus não comete erros não, irmão. Ele é perfeito. Perfeito significa igualdade para todos. Se aquele passou, o outro vai passar também, porque tem que passar. Há uma necessidade. A questão é, você está preparado para saber o porquê que nós temos que passar? Eu já falei que viemos em missão, e isso e aquilo, isso é um outro assunto. Não compete eu falar agora, senão vai misturar as coisas. Nono lugar, todos os dias nascem crianças, significa que são novas gerações. Tem visto eu postar vídeo sempre? Vídeo ou fotos no Facebook, nas redes sociais e divulgar. O último que eu divulguei, peguei uma criança no meu colo, que foi o Rian, e falei, tá vendo? Isso aqui é uma nova geração. O mesmo direito que os pais dele tiveram de ser criança, adolescente, jovem, cuidar dele, né? Tudo dentro de uma lógica que eu falei. Os pais dele tiveram, os avós dele tiveram, os bisavós dele tiveram, ele também, essa criança, vai ter o mesmo direito. Aí Jesus vai vir, aí a mãe que queria ser mãe não vai ser mãe, as crianças vai sumir da Bahia. Isso tudo é ficção, tudo mentira. Isso é verdade, é mentira. Não tem lógica e não tem sentido. Mas graças a Deus que o povo está despertando. Quantidade de comentário que eu tenho recebido, graças a Deus por isso. E a gente vai estudando e adorando a Deus, né? Vamos lá. O teu reino é reino eterno. Graças a Deus, e nós também. Ou imortais, cada um dá um nome. Que uns dizem que é eterno só Deus. E nós somos imortais. Para mim, tudo é a mesma coisa. Eu acho que só muda a conotação aqui na Terra. Cada um quer dar título a alguma coisa. Sempre é assim. O homem quer dar título. Eu sou da igreja A, sou da igreja B, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Enquanto Paulo falou, todo mundo é de uma coisa só. Todo mundo é de Cristo. Todo mundo é filho de Deus. Pelo amor de Deus, Jesus fala, somos todos irmãos. 10º lugar. Né? O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. Salmos 145, 4. 10º lugar. Conclusão. Vou concluir tudo aqui e fechar. Todos passaremos pela morte física. Passaremos nós que estamos vivos ainda. Tá? Aí eu vou falar igual Paulo. Paulo fala, e nós que estamos vivos. Só que eu vou falar o contrário. E nós que estamos vivos, não passaremos pelo arrebatamento do corpo físico, passaremos pela morte física e seremos arrebatados espiritualmente e deixaremos essa terra. O lugar, aí já não compete a mim dizer para onde você vai, né? Depende de você, né? Jesus ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Siga os meus passos, né? Então, pega pesado nos 4 evangelhos. Leia, releia, 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 até o último dia de você ir embora. E observe, examine tudo que Jesus viveu, como ele andou, o que ele não fez. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não fez aquilo? Poxa, Paulo fala isso, ou então lá no Velho Testamento fala isso, mas Jesus não fez da forma que o outro fez. Por quê? Jesus, ele é o exemplo. Ele é o caminho, tá? Conclusão, passaremos pela morte física, né? E o nosso corpo espiritual será arrebatado, levado pelos anjos, como foi Lázaro na passagem, né? Para você que é de uma outra religião, já fala seres de luz, né? Do rico e Lázaro, como o próprio Jesus citou, como exemplo, e nos deixou.
E isso é gradativo. Quer dizer, toda hora está partindo alguém, está chegando alguém, está partindo alguém, está chegando alguém na Terra. Por isso que às vezes eu falo, a Terra é uma escola, é uma faculdade. Eu estou estudando para mim ir para o nível facultativo, eu quero ir para o nível da faculdade. Depois eu faço uma pós-graduação, né? E assim por diante, se for do lado de lá, fazer uma pós-graduação, porque também não existe ir para o outro lado e ficar parado, não existe isso. A vida ela roda constantemente. Isso é para as pessoas que comem mingau. Ela acha que a pessoa vai para o lado de lá só tocar corneta. Vai ficar lá louvando eternamente a Deus. Isso é para quem come mingau. Quem come mocotó, feijoada, sabe que é algo muito além, né? Mas eu estou gravando um vídeo para todos os níveis, então isso não compete falar isso aqui agora, né? E em debate, né, e conversa com vários amigos teólogos, eu apresentei essa revelação, montando o quebra-cabeça, que ouviram no momento e todos testificaram, o Espírito de Deus na hora testificou. E já estou recebendo comentários de pastores que já estão levando essa mensagem para dentro das igrejas, né? Pastores de tudo que é lugar do Brasil, né? E aconteceu que começaram a se expressar dizendo, tem lógica. Todos que eu falo, tem lógica, tem sentido. Tem que ter lógica, tem que ter sentido. Nada de mágica, Deus não faz mágica. E as coisas naturais têm que ser do processo natural. E as coisas espirituais do processo espiritual. Vendo? Vamos lá. Resumindo, aqui é uma passagem, como todos falam e já ouvimos desde criança. O arrebatamento é individual ou coletivo, em que sentido? Teve um tsunami lá não sei aonde, morreu 250 mil pessoas. Aquilo ali foi um arrebatamento coletivo. Mas tem que ter a morte física, não tem outro caminho, né? Ame a Deus, ame ao próximo, cuide de sua vida espiritual, viva a sua vida normal com a sua família, viva a vida normal. Sai fora desse pânico, e passou isso, e passou aquilo, e o que está acontecendo? Outro dia a irmã veio falar, e o que está acontecendo catástrofe? Eu falei, irmã, desde criança acontece catástrofe. Os meus pais já falavam de catástrofe. Não sei que lá, que o amor do próximo está esfriando muito, irmã. Desde criança eu ouço isso, eu vou falar para a irmã. Eu vejo ao contrário, eu tenho visto muita coisa boa ultimamente. Eu tenho visto muita coisa ruim? Tenho, mas eu tenho visto muita coisa boa também. Eu tenho amigos meus que nunca foram de ajudar na vida, ninguém. Hoje estão ajudando. Eu conheço igrejas que elas abriram, dificilmente faziam um trabalho social. Hoje ela tem inúmeros projetos sociais que ajudam mutuamente. Então, isso daí está fora de cogitação, irmão. Tem muita gente amando e fazendo bem mesmo ao próximo. Você entra nas redes sociais, entra no YouTube, você vê inúmeras pessoas fazendo bem. Agora, isso está aqui, na mente de cada um. Então, depende da forma que você vê. Eu vejo ao contrário da irmã, falei para ela. E eu fico muito feliz por ver que muitas pessoas estão fazendo agora. Isso é independente da consciência de cada um, por quê? Depende da forma que você vê. O próprio Deus fala, né? Tem uma parte nos evangelhos que Jesus ele fala, né? Que se os seus olhos forem maus, eu não sei qual é o capítulo e versículo, todo o seu corpo será mau. Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. O que Jesus quer dizer é nesse sentido. Depende da forma que você olhar as coisas. E eu tenho olhado bem. Por isso que eu, mesmo com os dois filhos que terminaram o tempo deles aqui, partiram, já foram arrebatados, o Vitor e a Vitória, né? Que a gente constantemente tem sonhos com eles, né? Eu e minha esposa. E tem pessoas que ficam impressionadas que já perderam não, que seus filhos partiram e eles dificilmente sonham, né? O último sonho que minha esposa teve com a minha filha falou para ela, não deixe de cumprir sua missão. No sonho, ela falou isso. E agora? Isso é um sonho normal? E eu já tive 2 sonhos com ela assim. De ela chegar para mim e falar, não desista, vá até o final, no sonho. E eu estava com ela num lugar lindo, uma cidade celestial, linda. Ela me mostrou vários castelos e falou, não termine sua missão, continue.
E agora? É sonho normal? Hã? Ao ponto de eu procurar um psiquiatra, conversar com ele, numa consulta, ele falar para mim, meu amigo, esse tipo de sonho que tu tá tendo, essas coisas, não é coisa da mente, que a mente produz o que ela vê, o que imagina. Você não viu, você não imaginou, procura alguém que entende o mundo espiritual. O próprio psiquiatra me sugeriu isso. E tem muita coisa, né, que eu não comento. Então, meu amado, minha amada, e eu não sou o único, tá? Eu estou recebendo inúmeros comentários no meu canal Projeto Vitória Cristina e no canal Douglas Cavalcante, onde eu estou de branco. Não é o que eu estou de preto, não. Onde eu estou com paletó preto, não. Onde eu estou todo de branco, com a blusa de fisioterapeuta, psicoterapeuta holístico. Foi o curso que eu fiz, né? Mas não quis prosseguir, né? Cumpra a sua missão e você prestará contas a Deus. Bem, pessoal, então aqui eu termino o meu vídeo. O arrebatamento é individual. Você não vai ver o que falaram aí, não vai ver. Se prepare, o dia foi hoje. Papai batizou o dia de hoje, para me falar a verdade. Mais uma vez, né? E sendo que uma explicação bem mais profunda. Estou até pensando, já escrevi 2 livros, vou lançar o terceiro agora, Entre o Céu e a Terra, né? Que é muito espiritual, o terceiro que eu vou lançar. E Deus está no controle de tudo, que tinha dado um problema no meu computador. Eu falei, meu Deus, eu estou para me lançar um livro. Deus falou comigo lá na minha mente, lá no fundo, aquela voz suave, maravilhosa. Está tudo no meu controle, não é a hora de você escrever, para agora. A voz falou assim mesmo, para, viva a vida. No momento certo tu vai voltar a escrever. É isso aí, irmãos. Eu continuo vivendo, passeando, se divertindo com a esposa, né? E tem pessoas que ficam assim, meu Deus, como é que pode? Tem outras que até falam besteira e falam, esse casal está vivendo uma falsa mentira. Ai, Jesus, esse povo não sabe. Com inveja, né? Inveja, ciúme. Pô, 19 anos de casados juntos, passando isso tudo, eu e minha esposa já sabemos, nós viemos a esse mundo com esse propósito, nós já fomos enviados com isso, para ajudar você, meu irmão, minha irmã, mostrar que isso daqui é uma passagem, que você tem que cumprir a sua missão, continue lendo a Bíblia, continue buscando, examine a palavra de Deus, ore principalmente em jejum que Deus vai te revelar, tá? Tem outros assuntos aí, né, que são mais profundos, que eu comento em alguns vídeos, e tem outros que eu comento em outros vídeos, eu não posso falar tudo, mas você vai descobrir, você vai saber. Quem não souber aqui, vai saber do lado de lá, se prepara, eu tenho avisado alguns irmãos, se prepara que do outro lado, você vai deparar com coisas que você não imagina. Eu não vi tudo, mas o pouco que eu vi já me espantou, tá? Já me abalou, depois de 30 anos de evangelho, fundando igrejas, fazendo inúmeros trabalhos. Quem me conhece, tem pessoas, amigos meus que falam, Douglas, eu só acredito que eu estou ouvindo você falar, porque eu te conheço há anos, Douglas. Você não ia mudar radicalmente da noite para o dia. Eu não deixei de adorar a Deus, eu adoro o meu Criador, meu Pai, meu papai maravilhoso, adoro em todo lugar. No meio do mar, poucos dias eu estava passeando de jet ski com meu sobrinho Matheus, lá no Grumari, né? Em Grumari, e no meio do mar, não é qualquer um para passear de jet ski, não é por causa do dinheiro não, que é baratinho. A questão é a coragem de você ir lá no meio do mar do nada, o cara te leva lá do meio do mar, tu olha, ó, não sabe o que tem ali debaixo do mar, né? E então, a um ponto de eu falar com ele, vai devagar, meu irmão. O meu sobrinho mandou ele meter pau e eu falei, vai devagar, vai devagar. Então, meu amado, a gente está aqui para viver. Agora o meu próximo desafio é Asa Delta. De repente você tá vendo esse vídeo aí, já posso ter até pular de Asa Delta, né? Ou se eu estiver aqui ainda, de repente posso ser arrebatado a qualquer momento, né? Não sei, a minha parte estou fazendo, estou deixando aí para você. Esse foi o vídeo mais extenso, eu não gosto de fazer vídeo extenso. Mas, pessoal, viva a vida. Estuda, trabalha, agora procura fazer o que é certo, não mata, não rouba, seja honesto,
seja uma pessoa de caráter, de moral, uma pessoa de bem, uma pessoa igual Jó. Siga o exemplo também de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Ele foi escolhido por isso. Noé foi escolhido também por causa da sua retidão, sua integridade. Viva a vida, pessoal. Que Deus abençoe vocês. E tem muito estudo aí ainda. E aí se encontrar com Jesus nos ares, né? A figueira já está aí, já vem acontecendo há muito tempo. Lá em Mateus, tem uma parte em Mateus que Jesus ele fala que ele falou para cada geração. O arrebatamento é para cada geração. Eu não li aqui, que é um outro versículo que eu tenho que implantar ali também, né? O que ele estava dando a entender é isso, que é para cada geração, né? A volta de Jesus cada um tem a sua geração. Eu não sei quanto vai valer a minha. Eu posso viver até os 60 anos, eu estou com 46 que eu fiz agora. Queria agradecer aos mais de 300 comentários aí, tá? Todos os amigos que comentaram. Eu não esperava isso, para mim foi uma surpresa muito grande, tá? Que Deus abençoe vocês, pessoal. Um forte abraço. Se deixar, vou continuar falando aqui às 51 minutos. Tá bom, pessoal? E vamos que vamos, e a vida continua. Quem sabe na próximo vídeo eu com o Asa Delta, eu pulando lá, hein? Um forte abraço. Que Deus abençoe os meus amigos aí. Vou botar meu óculos aqui. Shalom Adonai.